do Senhor. Falo baixo, mas vou falar um pouquinho mais alto. Tudo bem com os irmãos? Como é que foi o dia de vocês? Foi bem? Louvado seja Deus. Bispo mudou alguma coisa em você? Ainda não consegui identificar. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz com o Senhor. Muito feliz por mais essa oportunidade que Ele nos dá. Confiando nele é porque eu estou aqui, né? Porque não é eu que faço, não tenho nada para oferecer, mas o Senhor Ele tem. E esse é o meu pedido, que o seu doce Espírito Santo possa edificar o seu coração nessa noite. Amém? Eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia em Marcos 16:15. Essa é a segunda vez que eu venho trazer palavra e nada mudou desde a primeira vez. Digo direto com a bispa, vai ser uma breve reflexão. Mas como eu falei, eu peço que o Senhor edifique o seu coração. Marcos 16:15. Todos encontraram? Amém? Espera por mim? Amém. Que diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Essa é uma ordenança que Jesus ele faz a respeito da evangelização. E essa ordenança é pra gente. Essa ordenança é para cada um de nós. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Sobre a importância da evangelização. Pouco a gente ouve, é necessário mais. E o Senhor colocou isso no meu coração. Então, vamos fazer uma reflexão sobre a importância de evangelizar. Acredito eu que se você está hoje aqui cheirosinho, bonitinho, arrumadinho, é porque alguém te evangelizou. Alguém contou de Jesus, alguém falou de Jesus para você. Amém? Olha quão importante isso é. E hoje você está aqui, né, Crio? Linda, cheirosa, servindo a esse Deus que é lindo e cheiroso também. E quando a gente fala em evangelização, há um pequeno problema, na verdade grande. Quando a gente pensa nesse versículo que está em Marcos 16:15 e a gente linka ele ao que está lá escrito em João 16:8, que é aquele versículo que fala que o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, do juiz e da justiça. Tem muita gente que fala que eu não vou evangelizar, imagina, eu vou pregar para aquela pessoa. Não, ela não vai se arrepender dos pecados dela, ela não vai reconhecer quem sou eu e realmente quem é você. Mas deixa eu te falar que esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele quem convence o homem, não é você. Você não foi chamada para convencer ninguém, você foi chamada para falar de Jesus. Você foi chamada para pregar o Evangelho. Porque muitas vidas estão necessitando de ouvir sobre esse Jesus lindo, ouvir sobre esse Jesus maravilhoso que é o nosso Jesus. Eu lembro que eu sou péssima com data, mas eu tinha entre 15 e 16 anos e logo depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu senti uma necessidade muito grande de evangelizar, de falar de Jesus. A minha vontade era sair na rua gritando: olha, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. É doida? É por Jesus. Esse era um desejo muito forte. E infelizmente a gente é craque em dar desculpa para o Senhor, né? Em ofertar, em dizer: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho tempo, Senhor, eu até queria, mas não dá. E eu ofertava essas desculpas, mesmo ardendo em meu coração, mesmo ansiando em fazer, em falar sobre Jesus, mesmo sabendo que vidas estavam necessitadas por ouvir
sobre esse Jesus lindo, eu ofertava desculpa ao Senhor e falava para o Senhor: olha, Senhor, eu não tenho tempo, eu até queria, mas eu não tenho tempo. Essa época eu fazia ginásio e meio de semana era escola, eu estudava à tarde, então de manhã passa rápido, atividades de casa, aquela coisa, né? Final de semana, dia de sábado, eu fazia curso na rua, era o sábado inteiro, era na rua. Eu saía 7 e pouquinho da manhã para ir pro curso, eu fazia curso de inglês pela parte da manhã. 11h30 era o horário que eu estava pegando o ônibus para voltar para casa. E de casa só almoçava e voltava de novo para a rua porque tinha curso à tarde. Então, nessa vida eu ofertava ao Senhor as desculpas. De Senhor, eu não tenho tempo. Sábado e domingo era EBD, eu era secretária. De tarde ensaio com o grupo dos jovens, qual fazia parte. E à noite culto. Então eu falava para o Senhor: Senhor, eu não tenho tempo. Eu até tenho vontade, eu não sei uma necessidade muito grande, eu tenho, confesso, mas eu não tenho tempo. Até que um belo dia, a minha avó chegou em casa e muito feliz, era uma felicidade fora do normal. Ela falou assim: olha, Milena, eu tô evangelizando. Eu falei: o quê? Tá evangelizando? E a minha avó, o meu espanto foi porque ela era recém-convertida, nova convertida. E ela falou: eu tô evangelizando. O bispo da minha igreja me deu panfleto, sabe aquele panfleto de evangelização? E ele me deu um bocadinho, e é isso que eu faço. Quando eu vou pra igreja, do ponto até chegar na igreja, eu vou evangelizando, falando: olha, Jesus é lindo, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus, ele tá esperando por você. E eu falei: é mesmo? Pensa um tapa na cara. E eu falei: Senhor, é verdade, eu praticamente cresci no evangelho, então eu aqui te dando desculpa. Eu falei: Senhor, eu vou pegar a mesma estratégia, vai ser no sábado mesmo, se é esse o tempo, vamos fazer. E eu comecei, comprei os panfletinhos e fomos evangelizar. E eu fazia a mesma coisa, saía de casa até o ponto evangelizando, entregando um panfleto no ônibus até chegar no curso. Do curso para casa e de casa novamente para o curso e assim para casa. Só que o que acontece? Infelizmente, a gente se acomoda, né? Infelizmente, a gente se acomoda, a gente entra numa zona de conforto que tá tudo bem, né? A gente sabe, as pessoas já sabem que Jesus é lindo, que Jesus ama, tá tudo bem. Infelizmente, eu me acomodei. Como o pastor Ailton, ele sempre fala nas pregações de: eu já levei a minha parte, tô passando pra igreja o resto. E eu me acomodei. E eu parei. O panfleto acabou, o curso acabou. E eu parei simplesmente de fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É que o nosso Deus, ele é bom. Nosso Jesus, ele é lindo. E as pessoas estão carentes, estão necessitadas de saber o quanto ele é lindo, de saber o quanto Jesus ama ela. Então, não se acomode, sabe? Não se acomode não, Jesus é lindo, ele conta com você. Em João 1:35, e aí eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia, acompanhem, para que haja um melhor entendimento. João, logo depois de Marcos tem Lucas, logo depois de Lucas tem João. É pertinho. Todos encontraram? João 1:35. Amém? Posso ler? Se acompanha na sua Bíblia. Que diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos.
E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo isto, seguiram Jesus. E vendo Jesus, voltando-se para ele, perguntaram: O que buscai? E disseram: Mestre, onde tu assistes? Onde tu moras? Onde tu repousas? 39 vai dizer: E respondeu-lhes: Vinde e vei. E foram, pois, com ele, e viram onde Jesus morava. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João. E seguindo Jesus, ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Só até aí. Essa passagem, quando eu li, me chamou muita atenção. Muito. Porque a pergunta que fica é: você tem sido André? A Bíblia fala, vai contar, que João, ele está provavelmente conversando com 2 dos seus discípulos. Não sei qual era a conversa, não sei qual era o tema, mas ele estava conversando. Mas há um momento que ele vê Jesus passando. A Bíblia não fala que Jesus foi ao encontro dele. Ele viu Jesus de longe passando. Ele parou tudo o que estava fazendo e falou com aqueles 2 discípulos: Olha, Jesus. Sabe o homem que prega, que salva, que batiza, que transforma a vida? É aquele homem ali, que por sinal é meu primo. Imagina. E aí, os 2 discípulos que estavam com João, ele não perde a chance de seguir Jesus. Porque é bom ouvir, mas o melhor é ouvir do próprio Jesus. Aleluia. E aí segue Jesus a ponto de chamar a atenção de Jesus e falar: Ei, tá seguindo por quê, hein? E aí Jesus leva ele para sua casa. E a Bíblia fala que ele passa o dia com Jesus. Então fico eu imaginando o papo que Jesus teve com aqueles 2. Fico imaginando a conversa que Jesus teve com aqueles 2. Porque quando André, que é um deles, sai de lá, ele sai transformado. Ele sai regozijado, ele sai cheio. Mas ele conhece alguém que não está tão cheio assim. Ele conhece Jesus, ele conheceu Jesus, mas ele conhece alguém que não conheceu ainda Jesus. E ao sair da casa de Jesus, a Bíblia fala que ele encontra seu irmão, Pedro, o famoso Pedro. E aí ele leva Pedro até Jesus. Então essa é a pergunta que eu faço, não precisa me responder. Fica para reflexão. Você tem levado as pessoas até Jesus? Você tem levado o seu irmão até Jesus? E aí quando eu falo irmão, abre-se um leque. É parente, é aderente, é família, é primo, é amigo, é vizinho. Você tem levado as pessoas até Jesus? Paulo fala que a gente não deve perder a oportunidade, né? Oportunidade de falar de Jesus. Oportunidade de falar sobre esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Como não parou em João. Porque não parou em João. João, quando ele vê Jesus, ele não fica calado. Ele não ignora o fato de estar vendo o Mestre. Como não parou em João, como também não parou em André, não pararam naqueles 2 discípulos. Como também não parou em Pedro, porque a palavra do Senhor fala que a primeira pregação que Pedro faz, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Glória a Deus. 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Aleluia. Depois da pregação de Pedro. Então, como não parou nele, também não parou nessas 3.000 almas. Não parou em você. Se estende à sua família, se estende ao seu amigo, se estende aos seus vizinhos, se estende aos seus irmãos. Glória a Deus. Amém? Tem muita gente que fala, mas eu não sei falar. Assim, eu até estou na
igreja, mas eu não sei falar de Jesus. Eu vou falar, mas o meu vizinho tem coração tão duro, sabe? É tão difícil, mas o próprio Deus vai dizer em Gênesis 18, 14, que não há coisa difícil para Ele. Não há coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ah, mas o coração é duro. É. Mas o Senhor, não há coração que resista à presença do nosso Deus. Não há coração que se aguente na presença do nosso Deus. Seu papel é esse, pregar o Evangelho, é falar sobre esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Você tem feito isso na sua casa, você tem feito isso na sua família, você tem feito isso, não tem perdido a oportunidade, como Paulo fala. Há uma outra passagem que o Senhor me fez lembrar quando eu estava meditando sobre a evangelização. E aí não precisa o irmão abrir não, mas está escrito em Lucas 8, 26, que fala sobre a história de um homem Geraseno. Conta a história dele. A Bíblia fala que era um homem terrivelmente possesso por espírito imundo. Era um homem que vivia em cemitério, em sepulcro. E aí eu não quero nem imaginar o que esse homem fazia no sepulcro. Era um homem que vivia nu, não tinha casa. A casa dele era cemitério. Era um homem que nem as correntes, sabe corrente? Nem as correntes segurava. Até um dado momento em que Jesus ele resolve, chama os discípulos e resolve atravessar o mar. A cidade ficava do outro lado do mar da Galileia. A passagem é conhecida, é aquela passagem onde Jesus chama os discípulos para atravessar o mar. E aí Jesus, cansado, vai deitar. E um vento revolto se levanta, tempestade, um mar revolto, os discípulos com medo e Jesus dormindo. Até que Jesus acorda, é acordado, e o vento e o mar se aquietam, sabe? Essa passagem. Jesus estava indo em direção a justamente a cidade desse homem. E o único propósito era encontrar com esse homem. O único propósito de Jesus era encontrar com esse homem Geraseno. Porque quando esse encontro acontece, e aí os espíritos imundos que estavam na vida daquele homem perguntam ao Senhor: ei, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui, amém. O que é que o Senhor está fazendo aqui? Jesus não perde tempo e expulsa. Só que antes dos espíritos imundos sair do homem, ele pergunta se ele pode ir para os porcos que estavam perto. Porque a cidade que Jesus estava era uma cidade onde os porcos era a grande capital, era o que o povo trabalhava, era disso que se vivia. E aí Jesus permite, e os espíritos vão para esses porcos que se lançam do abismo. E quando isso acontece, as pessoas que estavam à volta não gostam, principalmente os donos dos porcos não gostam da ideia, porque perderam muitos porcos. Mas só que a obra que o Senhor tinha ido fazer ali, ele já tinha feito. Porque o homem ele é transformado. A Bíblia fala que o homem ele é limpo, regenerado. Ele é um novo homem porque se encontrou com Jesus. E aí o que me chama a atenção e o que eu quero trazer para a igreja hoje é o final dessa passagem. É quando Jesus ele é expulso por aqueles homens, por aqueles cidadãos, por ter feito isso. E aí Jesus vai, como a obra já tinha sido feita, Jesus vai para o seu barco com os discípulos, começa a arrumar o barco para atravessar de novo o mar. A sua obra já tinha sido feita. Só que o homem ele chega e fala: Senhor, eu posso ir com o Senhor? Eu imagino o desespero daquele homem. Eu sou uma nova criatura, eu não quero ficar nessa cidade. Eu sou um novo homem, eu não quero ficar nessa velha cidade.
Mas a resposta de Jesus é um sonoro não. Você não pode ir comigo. Porque a obra vai começar por você. E aí Jesus fala no versículo 39, fala, olha, volta para casa e conta a toda a sua parentela, a todos os seus familiares, tudo que Deus tem feito na sua vida, tudo que Deus fez na sua vida. A ordem do Senhor, ela vai e evangeliza. Conta quem sou eu. Se perguntar quem fez, fala que foi eu. A ordem do Senhor é essa, vai, ide, pregai o Evangelho, fala sobre mim. Tem muitos precisando ouvir, tem muitos nessa cidade que precisam ouvir e é por você, então não, você não pode ir comigo. E o homem fica, e o mais surpreendente é que ele não volta para sua casa só, mas a Bíblia fala que ele vai à cidade, percorre a cidade inteira, falando sobre o que Deus fez na vida dele. Ele não volta só para os seus, porque ele sabe que tem muito mais que precisa ouvir. E ele vai pela cidade inteira, contando o que Jesus fez por ele. Esse é o nosso grande propósito aqui. Se o seu propósito é ficar rico, rico não, porque hoje não é mais rico, é milionário. É um pouquinho a mais, né? Hoje ninguém pensa mais em ficar rico, é milionário. É liberdade financeira. Se o seu propósito é esse, deixa eu te dizer, o propósito é errado. O nosso propósito como servos do Senhor, o nosso propósito como filhos de Deus nessa terra é anunciar o Evangelho. É falar sobre esse Jesus que é maravilhoso, que é lindo, que é santo. Esse Jesus que transforma a vida. Esse Jesus que até a tristeza salta de alegria. Isso é uma coisa que eu falo para o Senhor. Senhor, tudo que eu preciso, de todas as minhas necessidades, por maiores que sejam elas, todas, e são muitas as nossas necessidades, né? Mas eu falo para o Senhor, de todas as minhas necessidades, a maior é o Senhor. O que eu mais preciso é de Ti. Então, se eu falo isso para o Senhor, eu falo com convicção de que tudo que eu preciso, eu só encontro nele. Eu creio que não é diferente na sua vida. Tudo que você precisa, você só encontra nele. Eu creio que não é diferente com você. Tudo que você precisa só é encontrado em Jesus. Cura, só encontrado em Jesus. Transformação, só encontrado em Jesus. Provisão, é encontrado em Jesus. A alegria, a Bíblia fala que na presença de Jesus a tristeza, ela salta de alegria. Então é em Jesus que a gente encontra. Se eu falo isso e tenho certeza disso, se você fala isso e tem certeza, quanto mais os nossos irmãos. E aí, como eu falei, abre-se um leque. Quando eu falo irmão, eu estou falando de vizinho, não só de familiar. Estou falando de colega de trabalho. Estou falando de conhecido da rua, sabe? Tudo que a gente precisa, isso que a gente canta. Não cantamos isso? Preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Tudo que a gente precisa, a gente só encontra de Jesus. Tenha certeza que tudo que o seu irmão precisa, ele só encontrará em Jesus. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra pessoa, não há outro Deus. Não há. O seu Deus é lindo, o nosso Deus é lindo, é maravilhoso. E você precisa abrir a boca e dizer isso. Porque muitos estão esperando, quantos e quantos estão esperando só você. Não é seu irmão, é você. É você falar sobre Jesus. É você falar, é você contar o seu testemunho. O bispo fala que o melhor testemunho é aquele nosso. Não é isso? É o nosso. É você contar o que Jesus fez na sua vida. Muitas pessoas estão esperando você falar. O mais lindo, o mais maravilhoso é saber que nosso Deus, ele não precisa da gente. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. É triste, né? É. Mas ele não precisa. Ele não precisa, e posso provar.
Saulo de Tarso, Paulo. Um homem que matava todos os cristãos que vinham pela frente. Perseguia. E não era só perseguir, era perseguir para matar. Ninguém queria conta com ele. Evangelizar Paulo? Quem era o cara? Não, ninguém. Teve que ir Jesus ir pessoalmente ao seu encontro. Jesus, ele não precisa da gente. Ele não precisa de nós para fazer a obra dele, porque é ele que faz. É por ele, é por meio dele, é tudo para ele. Mas o mais lindo é saber que, mesmo ele não precisando da gente, ele ama nos ver envolvido. Ele ama nos ver envolvido em sua obra, porque quando estamos envolvidos em sua obra, estamos envolvidos nele. Então, faça o que você foi chamado para fazer. Esse ID não é para alguns, não é só para pequeno grupo, é para todos. Esse ID não é só para o bispo, não é só para o pastor Ailton, é para você que está aí no fundo, é para você que está aqui na frente, é para todos, a ordem é para todos. O céu não é para todos? Deus não é para todos? A ordem é para todos também. A palavra do Senhor fala que grande é a seara, mas poucos são os que trabalham nela. Sejam esses poucos que trabalham nela, embora poucos, mas trabalhadores. Aleluia. Seja esse pouquinho, porque é no pouquinho que o Senhor faz grande coisa. Não espere gente de fora. Não espere alguém. Não, é você mesmo. O Senhor está te chamando, Ele está te convidando a se envolver nessa obra que é dele. Não é de mais ninguém. Amém? Eu vou pedir para que os irmãos se coloquem de pé. Glória a Deus. E eu não vou orar não vou chamar ninguém para orar. Mas eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você esqueça agora de tudo, de absolutamente tudo, e se ligue com o Senhor. Faça a sua oração. Diga para Ele a sua necessidade. Se você não tem estratégia, peça porque Ele tem para dar. Se você não tem sabedoria, se você não tem influência no falar, peça porque Ele tem para dar. Se te falta alguma coisa, peça porque o Senhor, Ele tem para dar. Eu vou louvar ao Senhor. E enquanto eu louvo, eu quero que você feche os seus olhos e faça a sua oração, pedindo ao Senhor aquilo que te falta para expandir a obra dele, aquilo que te falta para fazer esse ID que Ele nos manda, Ele nos ordena fazer. Amém?
fundo, a fundo. Aleluia. Porque Ele te ama, Ele está te esperando. Aleluia, Deus. Amém? Foi rápido. E agora eu passo para a Bispa.